Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos. Como estão? Como é passado a noite de ayer, dia viernes? E hoje amanhecendo o dia de sábado, dia 23 de maio de 2026. Ligamos ao vídeo da manhã. Espero que todos aí tenham um amanhecer maravilhoso e que tenham um bom dia hoje com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Vamos iniciar com uma tensão que se passou em Hawaii 6.0. Foi em Oceano Pacífico e houve este temblor em Havaí 6.0, muito forte, sentiu a Hawaii, então vamos quedar sem alerta com Sudamérica, tá bem? Vamos iniciar com os que se passaram em final de la noite de ayer, em la madrugada, e hoje pela manhã, neste momento deste vídeo. Bueno, iniciaremos com o sismo que se passou em Chile 3.12 na escala Richter, a 47 km de profundidade, a las 10:57 da noite de ayer, cerca da terra barra intensidade. Chile 3.2 sentiu pequeno movimento. Novamente Chile 3.2 em la escala Richter a 27 km de profundidade, a las 11:14 da noite de ayer. Pequeno movimento, pois foi cerca da terra barra intensidade. Argentina 4.1 em la escala Richter a 235 km de profundidade. Lejos de la terra sentiu pequeno movimento em Argentina 4.1 Argentina, pois foi lejos de la terra. Este sismo se passou às 10:41 da noite de ayer. Seguindo a Argentina 4.12 na escala Richter, a 242 km de profundidade, às 10:42 da noite de ayer. Lejos de la terra também sentiu pouco movimento Argentina 4.2, pois foi lejos de la terra. Peru 3.6 em la escala Richter, a solamente 25 km de profundidade, a las 9:07 da noite de ayer. Peru sentiu pequeno movimento, pois foi cerca da terra esse 3.6 em la escala Richter, Peru. Novamente Peru, 4.0 em la escala Richter, agora sente um pouco mais de movimento Peru, pois foi cerca da terra também, a solamente 40 km de profundidade, a las 10:09 da noite de ayer. Seguindo Argentina 3.12 em la escala Richter a 162 km de profundidade, a las 11:14 da noite de ayer. Argentina 3.12 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la terra. Chile 4.0 sentiu movimento a mais. Chile 4.0 a solamente 38 km de profundidade, a las 12:53 da madrugada. Sentiu movimento 4.0 Chile. Novamente Chile 3.4 em la escala Richter, a 90 km de profundidade, a la 1:22 da madrugada. Cerca da terra, barra intensidade, pequeno movimento Chile 3.4. Depois Colômbia 3.0 na escala Richter, a solamente 1 km de profundidade sentiu o movimento Colômbia, mesmo sendo de barra intensidade 3.0, pois foi bem cerca da terra, a las 12:53 da madrugada. Depois Peru 3.8 na escala Richter, a solamente 37 km de profundidade. Sentiu o movimento Peru, mesmo sendo barra intensidade 3.8 Peru, pois foi cerca da terra. A la 1:42 da madrugada se passou o sismo. Novamente Peru 4.0 em la escala Richter. Este sentiu mais movimento que os outros sismos Peru 4.0, pois foi bem cerca da terra, solamente 20 km de profundidade, a las 12:31 da madrugada. Seguindo Chile 3.7 em la escala Richter, a solamente 32 km de profundidade, a las 3:33 da madrugada, 32 km de profundidade cerca da terra, a 37 km barra intensidade Chile pequeno movimento. Peru também 3.7 na escala Richter, a solamente 77 km de profundidade, a las 12:59 da madrugada. 77 cerca da terra, barra intensidade 3.7 Peru pequeno movimento.
Equador 4.5 na escala Richter, sentiu mover-se Equador 4.5 mesmo sendo lejos de la Terra, 115 km de profundidade, que se passou às 3h44 da madrugada. Argentina 3.4 na escala Richter a 219 km de profundidade, a las 6h03 da manhã de hoje, pequeno movimento em Argentina 3.4. Chile 3.12 na escala Richter a 255 km de profundidade, a las 5h21 da manhã de hoje. Pequeno movimento Chile 3.2, pois foi lejos de la Terra. Novamente Chile 3.0 em la escala Richter a 83 km de profundidade, a las 7h05 da manhã de hoje. Cerca de la Terra, barra intensidade Chile 3.0. Peru 3.7 em la escala Richter, sentiu mover-se, mesmo sendo barra intensidade, pois foi cerca de la Terra, 15 km de profundidade, às 7h03 da manhã de hoje. Novamente Peru 3.5 em la escala Richter, a solamente 15 km de profundidade. Sentiu movimento Peru 3.5 às 7h13 da manhã de hoje, pois foi bem cerca de la Terra. Colômbia 2.8 na escala Richter a 11 km de profundidade, bem cerca da Terra. Colômbia 2.8 sentiu pequeno movimento às 8h13 da manhã de hoje. Finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.6 na escala Richter a solamente 26 km de profundidade às 9h50 da manhã de hoje. Pequeno movimento Chile 3.6 em la escala Richter, cerca de la Terra. Também, amigos seguidores, não se olvide de dar seu like, inscreva no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? En la noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hoje hasta final de la manhã, en la tarde, início de la noite de hoje, dia sábado, tá bem? Dia 23 de maio de 2026. Tenham todos um ótimo sábado, um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.